Hoje, nosso convidado especial é Hridayananda Das Goswami. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Entrevistas e Razão para falar sobre o tema A Experiência Mística do Divino. Hridayananda Das Goswami, conhecido como Acharadeva, é PhD em Sânscrito e Estudos Indianos pela Universidade de Harvard e um dos mais prominentes líderes espirituais da ISKCON. Ingressou no movimento em 1969 e foi iniciado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada em 1970 e aceitou o voto de sannyasi em 1972. Nos 20 anos seguintes, estabeleceu mais de 40 centros da ISKCON, muitos no Brasil, e supervisionou a tradução, publicação e distribuição de milhões de livros de Srila Prabhupada na América Central e do Sul, na Itália e na Grécia. Recentemente, concluiu a tradução da Bhagavad Gita e vem trabalhando em um romance histórico baseado no grande épico Mahabharata. Em 2013, criou e estabeleceu na ISKCON o Krishna West, que visa facilitar o acesso ao conhecimento védico ao público ocidental. Para entrevistá-lo, temos a presença de Ramacharita, professor e escritor, Radhanatha, professor e escritor, e Vrajarani, advogada. Também temos perguntas que nos foram enviadas antecipadamente. Vou iniciar perguntando: Acharadeva, a experiência mística é importante para quem e para quê? Para quem, para quê? Primeiro, temos que distinguir entre o misticismo e a magia. Em português seria, ai meu Deus, magic. Mágica. Mágica, sim. Espanhol é mágica. Sim, mágica. E porque o misticismo é sistemático e categórico, obedece certas leis. É um mundo, o misticismo normalmente, ou muitas vezes, fala de um mundo racional, só que um mundo que inclui outros itens ontológicos, outros itens que existem, como, por exemplo, uma alma, Deus. Então, o misticismo reconhece a existência de seres, objetos, ou energias, realidades, tanto físicos como metafísicos. Mas, uma vez admitindo esses itens dentro da taxonomia ontológica, como você quer chamar, tudo obedece leis e tudo racional. A mágica não é assim. Por exemplo, eu sempre dou exemplo dos filmes Harry Potter, dos livros Harry Potter, que, por exemplo, você pode lançar um encanto ou, por exemplo, feitiços. E não é um sistema completamente racional, que cada caso é diferente, que você joga, por exemplo, o rabo de um coelho e depois canta certas coisas e o próximo feitiço vai ser diferente. Não é um sistema racional, sistemático, categórico, a mágica. E a mágica normalmente também não inclui uma explicação racional de tudo o que existe, como existem as leis que governam a realidade. Então, o misticismo, o que se chama misticismo, é simplesmente uma vida completa que reconhece tanto a dimensão física quanto a dimensão metafísica. É isso, mais ou menos. Ramacharita, por gentileza, sua pergunta. Microfone. Desculpa. Então, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema, que particularmente me interessa bastante. Então, se o senhor me permite, eu queria fazer duas perguntas em um, se a Jamuna me permite, duas perguntas em um.
Em primeiro lugar, o senhor caracterizou de uma maneira relativamente completa o que é misticismo, mas eu queria que o senhor pudesse tentar definir de uma maneira um pouquinho mais precisa o que é uma experiência mística, mais especificamente o que seria uma experiência mística dentro da tradição Gaudiya Vaishnava, tá certo? Sim. Essa seria a primeira pergunta, e eu tenho que pedir desculpa a Jamuna por esse improviso. E a segunda pergunta seria a seguinte: todos nós já ouvimos várias vezes o senhor comentar a distinção entre religiosidade e espiritualidade, que espiritualidade envolve características internas, um comportamento que envolve bondade, compaixão, etc., etc. Então, a minha pergunta é: como a gente poderia entender que as experiências místicas têm algum impacto, e que impacto eles teriam na experiência, no aspecto mais observacional, em termos de como o indivíduo se comporta com outras pessoas, por exemplo? Como a experiência mística influenciaria isso? Eu gostaria de começar com uma definição da palavra experiência. Porque, obviamente, experiência mística é simplesmente um tipo de experiência. E o conceito maior seria experiência em geral. Então, eu vou traduzir de um dicionário em inglês. Experiência é contato prático com e observação de fatos e eventos. Então, nesse sentido, uma experiência sempre envolve um fato. Por exemplo, mesmo uma ilusão, mas a pessoa está tendo uma experiência do conteúdo da sua mente. Mesmo, por exemplo, no caso de uma alucinação, que a pessoa está vendo uma alucinação, mas está vendo aquilo. Então, é uma experiência autêntica e real de uma alucinação. Então, primeiro tem experiência, que é a ideia mais básica, e depois eu diria que de experiência, o próximo conceito seria correspondência. Por exemplo, eu tenho uma experiência, agora, até que ponto, ou em que sentido, minha experiência corresponde a uma realidade fora da minha mente. Obviamente, no caso de uma ilusão ou alucinação, a experiência, pelo menos com todos os seus detalhes, reflete ou apresenta uma realidade que existe na minha mente. Então, a que ponto o conteúdo da minha experiência existe independentemente fora da minha mente? Então, isso é correspondência. E eu diria que se é o caso que algo realmente existe fora da minha mente, e se é o caso que minha mente, sentidos, todo o meu aparelho de experiência existe de tal forma que é capaz, competente assim para ter essa experiência, e se eu sou relativamente são, então é possível que eu tenha uma experiência objetiva. Dizer que minha experiência objetiva não significa que não existem também elementos subjetivos. Por exemplo, agora estou olhando aqui mesmo. Na realidade, estou olhando um parque aqui, que está frente ao meu apartamento, e tem como se chama, um grama verde, pasto verde aí no parque. Então, podemos dizer que, sem entrar naquelas discussões filosóficas, se a cor verde está na minha mente ou na grama mesmo,
vamos dizer simplesmente que existe um parque com grama que se apresenta um observador humano normal como grama verde. Estou falando com a Charity, estou escolhendo minhas palavras. Então, por isso, podemos dizer que o fato da grama ser verde, sem entrar nos detalhes filosóficos de que isso significa, mas vamos dizer grama verde no sentido comum. Então, minha percepção, minha experiência, que fora do apartamento existe um parque, que no parque tem grama verde, é uma observação objetiva. E qualquer observador humano que é mentalmente e neurologicamente em boa saúde, vai também ver que a grama é verde e que existe o parque aqui fora do meu apartamento. Então, mas, obviamente, minha experiência do parquezinho, minha experiência da grama verde é pessoal. Por exemplo, pode ser que, como no meu caso, eu gosto muito de parques, eu gosto muito assim, de grama verde e tudo isso. Então, para mim, é uma felicidade ter um parque frente ao meu apartamento. Outra pessoa talvez perdeu uma pessoa amada dentro de um parque, então todo mundo tem sua própria experiência do parque. Eu posso achar que este bairro aqui é bonito, outra pessoa pode dizer, não, eu prefiro outro tipo de arquitetura, ou não sei o quê. Então, existem aspectos subjetivos, porém, os aspectos subjetivos não mudam o fato de que estou vendo objetivamente muitas coisas. O conceito que tenho de que estou na cidade de Coronado, Califórnia, é objetivo. O fato de que estou em tal rua, ou que tem o parque, ou que tem a cidade tem uma certa população, ou que hoje tem um certo clima, tudo isso. Então, tem muitos fatos objetivos e, ao mesmo tempo, respondo aos fatos subjetivamente. Agora, em certo momento, se minha resposta é forte demais, eu posso interferir com a objetividade da experiência. Por exemplo, se eu digo que esse parque é terrível, é horrível, por algum motivo de doença mental. Então, existe um equilíbrio entre subjetividade e objetividade, tal que a minha objetividade é suficiente e basicamente precisa, e ao mesmo tempo minha subjetividade não interfere com a objetividade e também cai dentro das margens do que podemos chamar de saúde mental. Agora, estou pintando esse quadro, digamos, porque eu quero primeiro ficar claro sobre o significado da palavra experiência. Agora, aplicando esse significado à experiência mística, as mesmas regras se aplicam. Que, obviamente, se eu digo que minha experiência mística é objetiva, e estou usando a palavra objetiva não só no sentido de que, como observador, eu sempre tenho acesso privilegiado ao conteúdo da minha mente. E se eu digo, por exemplo, que estou triste, ninguém mais pode dizer, não, você não está realmente triste. Se eu estou falando em sério, honestamente. Mas quando eu digo que minha experiência mística é objetiva, estou falando isso no sentido de correspondência, que minha experiência corresponde objetivamente
há uma realidade que existe fora da minha mente. Então, obviamente, se eu digo ou alego, como na realidade eu faço, ok, eu tenho experiência da alma eterna, que só essa alma tem experiência de Deus, essa experiência pode ser objetiva no sentido de correspondência unicamente se realmente existe uma alma eterna, que só esta alma, e que existe um Deus, e que as minhas percepções ou experiências dessas entidades caem razoavelmente dentro dos parâmetros de precisão, de objetividade. É isso mais ou menos o que eu quero dizer quando eu digo que tenho uma experiência mística. Como dizem em inglês, que tenha cuidado com o que você deseja, porque me perguntaram sobre experiência mística. Então, outra pergunta? Obrigada, Charadeva. Rajarani, por gentileza. Boa tarde. Muito obrigada pelo senhor estar compartilhando seu tempo, né, conosco e seus conhecimentos brilhantes. Aproveitando essa oportunidade, eu tenho uma pergunta. Dentro das atividades, né, espirituais praticadas pelos devotos, é muito comum escutarmos depoimentos convictos, né, correlacionando algumas dessas atividades à experiência mística. Essa correlação é feita principalmente quando a gente fala de Kirtan, né? É comum a gente escutar devotos falando sobre um sentimento de êxtase e definindo esse sentimento como uma experiência mística. Da mesma forma, nós temos a japa, né, praticada por nós, sob a premissa de que ela traz uma experiência mística. E aí, dentro desse contexto, né, dentro dessa afirmação, a minha dúvida seria: como a gente pode identificar, como a gente pode diferenciar, né, uma verdadeira experiência mística de uma falsa experiência, né, como se eu estava iniciando, né, agora. E considerando que essa falsa experiência, né, ela pode estar contaminada, talvez, por um desequilíbrio emocional momentâneo, né, nosso, né, um sentimentalismo, ou até mesmo um fanatismo. Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Sabe, agora que você perguntava, eu pensei agora que, puxa vida, que quanto seria? Ai, meu Deus, 45 anos atrás, 40 anos atrás, na ISCOM do Brasil, que ninguém faria essa pergunta. Que se alguém fizesse essa pergunta, talvez seria expulso da comunidade. Não façam isso comigo. Mas eu acho um progresso admirável que agora a gente pode conversar com adultos e fazer perguntas que realmente são perguntas importantes. São perguntas importantes e necessárias até. Então, eu acho que 2 critérios, 2 filtros, antes de uma experiência passar como experiência genuína, mística ou espiritual. O primeiro critério, o filtro, seria que a experiência, na forma em que a pessoa descreve sua experiência, se está falando de Krishna, ou se está afirmando que teve uma experiência assim, dentro de uma comunidade Vaishnava, então essa experiência deve corresponder às nossas escrituras sagradas. Porque nós aceitamos que a alma e Deus são eternos e que o processo da alma
se lembrar de si mesmo, ou se lembrar de Deus, ou de ter experiências, é um processo eterno. E por isso, se a pessoa diz, eu cantei Hare Krishna e eu vi que Krishna, não sei, certa cor, que Krishna tinha 15 cabeças e que ele pulava, não sei, uma coisa terrível, que essa forma se transformou em não sei o quê. Não, isso a gente não aceitaria, porque é uma ciência espiritual. Então, o primeiro filtro, o primeiro critério seria que a experiência cabe dentro de uma ciência espiritual eterna. E o segundo critério seria que, por exemplo, mesmo cabendo essa experiência, ou a descrição, digamos, a descrição, vamos dizer, que cabe dentro da nossa ciência espiritual, uma pessoa que afirma ter experiências muito avançadas, experiências que exigem um grau muito elevado de conhecimento espiritual, temos que ver se o comportamento dessa pessoa corresponde ao comportamento de uma alma realmente avançada. Então, haveria, sim, um filtro, um requerimento filosófico, teológico, e também de comportamento. Agora, é possível, não quero descartar a possibilidade que um devoto, por exemplo, pode ter uma experiência, pode descrever sua experiência em termos consistentes com a nossa ciência espiritual, e a pessoa também pode ser, em geral, vamos dizer, um praticante respeitável da ciência espiritual. Porém, a experiência pode ser, ainda assim, uma mistura de o que nós chamamos plataforma mental, quer dizer, a influência da mente, e uma parte que realmente é experiência espiritual autêntica. Inclusive, os nossos acharyas, nossos grandes mestres, falam disso. Rupa Goswami em Bhakti Rasamrita Sindhu fala de, como ele chama, Bhakti Abhasa ou Rasa Abhasa, que uma pessoa tem experiência de Krishna e é um praticante, mas que a experiência Abhasa significa, em sânscrito, não reflexo, mas eu vou dar uma definição aqui precisa do dicionário sânscrito. Abhasa significa o aparecimento de algo, uma aparência que parece como algo, mas pode ser algo que veio da imaginação ou mera aparência. Porque um Vaishnava fiel, por exemplo, ele pode, se a mente está treinada nessa teologia, ou nessa ortodoxia, ou ortopraxia, então ele pode imaginar algo que é fiel, que corresponde às escrituras, e pode ser um devoto praticante, mas algo da mente material ainda pode ser como pelo menos uma parte do motor dessa experiência. Então, existe essa possibilidade. Agora, se a pergunta lógica seria como podemos distinguir entre isso de Bhakti Abhasa ou Rasa Abhasa e uma experiência de realização pura. E é uma boa pergunta. Então, eu acho que neste caso,
outros devotos avançados, reconhecidos, muitas vezes poderiam diferenciar. Agora, isso não é... Eu posso ouvir já que alguém vai dizer, isso é muito subjetivo. Mas, por exemplo, vamos dizer a competição de música, de pianistas clássicos, assim, pianistas de alto nível. Então, vamos dizer que todos os pianistas tocam todas as notas, vocês dizem notas? Que todos os pianistas conseguem tocar as notas corretas e quando a música diz rápido, vão rápido, quando a música diz piano, que é baixinho, ou forte, ou fortíssimo, mais alto. Então, eles, tecnicamente, todos eles têm a técnica. Não há falha de técnica. Porém, alguns pianistas têm uma realização superior, uma compreensão, uma penetração na música que os outros pianistas avançados reconhecem na hora. Então, existem... Agora, seria interessante, por exemplo, porque eu acho que seria possível pesquisar e definir e articular em forma mais precisa, mais explícita, quais são os sintomas, as características de um Vaishnava realmente avançado. Então, um sintoma em português, qual? Sintoma. Espanhol, síntoma. Isso é cruel, né? Espanhol e português, mesma palavra, diferentes pronúncias. Mas, por exemplo, um sintoma que Prabhupada descreve, e acho que também as escrituras, entre, digamos, devotos que tecnicamente estão bem, que tocam Bhakti Yoga com boa técnica, todas as notas, de cantar Hare Krishna, de seguir certos princípios. Então, a técnica está boa em todos os casos. Mas um Vaishnava realmente avançado terá também a capacidade de, como dizer, a capacidade de inspirar outros Vaishnavas e fazer com que outros Vaishnavas também avancem espiritualmente. Vocês entendem? Um momentinho, e venho um momentinho só. Ok. Close that door, please. It's interrupting my program. Desculpe. Foi nada. Posso fazer a próxima pergunta? Se pagar, sim. Obrigada, Charadeu. O senhor é reconhecido em toda a ISKCON como um grande intelectual e racionalista, que privilegia a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. A sua missão do Krishna West pode acomodar quem almeja cultivar a experiência mística? Claro que sim. Eu estou utilizando o raciocínio, filosofia, para mostrar a legitimidade de Krishna West. Mas para quem entende que Krishna West é completamente legítimo, completamente autêntico, como caminho de Bhakti Yoga, sob a autoridade de Prabhupada, claro, uma pessoa pode simplesmente desfrutar do santo nome de Krishna.
ou pode... Sim, todo mundo tem toda a liberdade de praticar Bhakti Yoga segundo sua própria natureza. Obrigada, Charadeva. Kamacharita, por gentileza. Ok, então eu vou fazer aqui uma pergunta que foi elaborada por Radhanatha, nosso grande amigo Radhanatha Dasa, e ela de alguma forma tem relação com essa última pergunta que a Edmunda fez. Eu vou ler. Por um lado, a experiência mística faz parte integrante da tradição Gaudiya Vaishnava. Mas, por outro lado, ao longo da nossa história, surgiram diversos grupos sentimentalistas, Prakriti Sahajas, que macularam essa experiência. Talvez por temor a isso, Bhaktisiddhanta e Prabhupada tenham enfatizado, sobretudo, uma abordagem racional da consciência de Krishna. O problema é que isso leva, segundo Radhanatha, a um cultivo de vida religiosa puramente intelectual, quase fria, ele coloca. Então, a pergunta, será que há uma forma de se chegar a um equilíbrio entre a razão e uma verdadeira experiência mística? Uma abordagem racional na ISKCON? De acordo com ele, Prabhupada e Bhaktisiddhanta enfatizaram... Não. Discordo completamente com isso. Prabhupada, por exemplo, o Brasil, como todo país, tem limites ou fronteiras nacionais, vocês dizem, né? Sim. Então, as fronteiras têm que ser protegidas. As fronteiras são protegidas exatamente para que os cidadãos que moram, que vivem dentro das fronteiras, possam ter uma vida livre. Então, Prabhupada estabeleceu e protegeu fronteiras legítimas. E dentro dessas fronteiras, você está protegida por Krishna. Mas dizer que Prabhupada enfatizava ou insistia que todo mundo que fosse sempre muito intelectual, é completamente falso. Por exemplo, Prabhupada dava o exemplo pessoal de cantar o Santo Nome com muita emoção, com muito êxtase. E mesmo quando Prabhupada pregava com devoção, com emoção. Então, separar assim eu acho que é inválido. Por exemplo, eu pessoalmente, eu sentia a necessidade de oferecer a consciência de Krishna em forma mais acessível para o mundo, para que as pessoas possam ser felizes. Todo o raciocínio, todos os argumentos são, como se diz, motivados por um desejo muito forte que o mundo seja feliz, que as pessoas sejam felizes, que conheçam Krishna, que amem Krishna. E a apresentação de Prabhupada, porque inclusive Prabhupada também tinha que lidar com uma percepção muito comum, que a religião é só emocional e não é muito racional. Mas Prabhupada, por exemplo, nas atividades, nas orações Samsara, falam de tudo menos filosofia. O primeiro verso do Gurvastaka fala, Samsara Dava, que o mestre espiritual, por compaixão, salva as almas caídas. E segundo verso, de cantar e dançar em êxtase. E terceiro, de adorar a deidade com devoção. E 4, de comer prasadam, que
poucos devotos são racionais na hora de comer uma festa, né? Então, 4 é assim, de Prasadam. 5 é o êxtase de ajudar a Radha e Krishna nos bosques de Vrindavan. E o verso 6, ao mesmo tempo, serviço extático em Vrindavan, com Radha e Krishna. E 7, de que com devoção, se já se que é o mestre espiritual, um representante autêntico de Krishna, realmente, Krishna está presente nessa pessoa. Então, talvez, número 7, podemos chamar de filosófico, ou talvez o primeiro, mas quase todos os versos falam de atividades devocionais, de amor, de coisas práticas, e não assim de raciocínio. E a mesma coisa, Sri Guru Charana. Então, e as conferências de Prabhupada, a pregação de Prabhupada, ele está... É óbvio demais que Prabhupada, por amor, está tentando salvar almas. Prabhupada não tinha... Na realidade, Prabhupada tinha quase nenhum interesse em intelectualismo por si só porque... Não, ele não tinha interesse, ele não tinha esse tipo de curiosidade intelectual, ele queria salvar as almas. Prabhupada sabia que as almas têm muitas... como seria em inglês? Português seria equívocos filosóficos. Se Prabhupada tivesse simplesmente ama Krishna, sim, e as pessoas tinham tanta confusão na mente, ninguém teria entendido quem realmente é Krishna e o que significa realmente servir a Krishna. Eu lembro que o mundo estava cheio de pessoas que diziam que estou servindo a Krishna com minhas drogas, com minhas orgias, com tudo isso, com comendo carne e tudo isso. Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Então, simplesmente falar de emoção e sentimentos, quando ninguém entende nada, todo mundo está completamente confuso. Que é isso? Então, eu acho que Prabhupada deu uma combinação perfeita, medida, de filosofia e prática e devoção. Falando sempre da necessidade de amar a Krishna, a importância do amor, da devoção, e mostrando no seu exemplo pessoal amor, devoção, êxtase. Pessoalmente, cantando. Assim que eu diria que não. Que Prabhupada deu uma apresentação perfeita de filosofia, prática, devoção, amor. Obrigado. Obrigada. Radharani, por gentileza. Eu acho que o Radhanath ainda não entrou, né? Eu vou prosseguir com mais uma pergunta minha. Na verdade, eu formulei essa pergunta, né, antes de escutar o senhor falar tão bem sobre experiência mística. E agora eu estou tendo a dúvida se ela é apropriada ou não, mas eu vou colocá-la e talvez o senhor possa fazer algumas adaptações, né? A minha pergunta seria assim, quais as evidências, é sobre japa, tá? Quais as evidências de que a japa nos proporciona, né, uma experiência mística, né? Ou se ela não proporciona? Essa seria a minha pergunta. Para mim, japa é, como se diz em português, o santo grau de Bhakti Yoga, que primeiro, porque minha experiência pessoal, nada melhor que japa.
cantar assim, cantar a sua meditação pessoal, porque eu sempre explico assim. Quase em todas as outras atividades de Bhakti, mesmo que você não esteja pensando profundamente em Krishna, existe esse dicionário é horrível. Existe uma recompensa. Por exemplo, todo mundo, quase todos, são os mais chatos, não, mas quase todo mundo gosta de se reunir com amigos e música e dançar, né? Quem não gosta disso? Cada fruitivo faz isso. Então, todo mundo gosta disso. Eu vi muitas vezes que, por exemplo, devotos ou pessoas cantando Hare Krishna Kirtan, né? Selvagem, com tambores e pulando, isso tudo. E às vezes tem kirtans super energéticos que não me lembram muito de Krishna. São quase violentos e machistas às vezes. Então, você entende, né? Entendo. Então, porque cantar e dançar com amigos é tão agradável para a maioria das pessoas que você não precisa muita consciência de Krishna para gostar disso. Nem assim, falar de Krishna, de Prasadam. Você pode estar na maior mental, como diz no Brasil. Você pode estar assim, bem fora da consciência de Krishna. Mas na hora de um hangar divino, assim, quem não entra? Então, mesmo que você não esteja em consciência muito alta na hora da festa de comer, todo mundo, de repente, é um devoto puro. E, então, comer e kirtan, e até serviço prático. Por exemplo, a pessoa, como diz em português, carpinteiro. Então, mas e com certa piedade, certa devoção. Você pode construir isso para Krishna reparar, ou assim. Então, é um prazer aproveitar nossos talentos e nossas vocações, né, para servir uma causa superior. Muita gente gosta disso, porque dá um certo alívio do egoísmo e esse sentimento agradável que estou fazendo o bem para outros. Mas uma atividade que não tem recompensa material é japa. Porque você sentar sozinho, ou mesmo que outros estejam presentes, mas você está na sua japa, e cantar, e sem música, sem dança, sem comida, sem assim, amizade, falar com as pessoas, é só você e Krishna. Então, eu acho que a japa é realmente o teste de fogo. Porque japa, mais do que qualquer outra atividade devocional, você não pode fingir. E por isso eu acho que Prabhupada, no voto de iniciação, ele não exigiu que você vai ler os seus livros, você vai acordar cedo, você vai nem fazer kirtan. Que obviamente são atividades importantes para nós. A única coisa que você tem que prometer que não vai fazer 4 coisas, que não vai fazer. E a única regra positiva, a única promessa, o único voto positivo é que você vai cantar japa. Então, japa, eu acho que, por usar um ditado que já passou de moda, que separa os homens dos garotos, né? De que meninos, então, assim mesmo, porque as senhoras das menininhas. Então, porque japa é só você e Krishna.
Só você e Krishna, sem música, sem dança, sem comida, sem nada, sem seus amiguinhos. Então, para quem realmente está sério, para quem está querendo se aproximar de Krishna, está querendo cultivar um relacionamento de Krishna, para quem está querendo ouvir a voz de Krishna, porque a vida sempre nos apresenta dúvidas, se devo entrar ou sair, se aceito, se rejeito, se é com ele ou com outro, ou com ela, ou com se é aqui ou lá. Então, a vida sempre nos apresenta dúvidas, decisões, e se para você é importantíssimo, se a coisa mais importante para você é tomar decisões que agradam a Krishna, de escolher o caminho na vida que Krishna está querendo, de viver sob as bênçãos, sob a proteção de Krishna. Então, se isso é a coisa mais importante na sua vida, japa é importantíssimo. Porque em japa, quando acabou a música, ninguém está dançando, você não está com seus amiguinhos, não é festival, você não está se jogando sua cara no pracharam. Então, nada disso. Você não pulou de cara na festa. Então, em japa, japa é só você e Krishna. E quem fica aborrecido, não, japa, não consigo prestar atenção. Eu acho que essa pessoa tem que parar e pensar. Por exemplo, se você ama uma pessoa e você está pegada a essa pessoa, você quer ter tempo com ela. Então, se você está com essa pessoa, mas com muita gente, todo mundo está falando com essa pessoa não, quando você realmente está pegado a uma pessoa, você precisa de tempo privado com essa pessoa. Então, assim mesmo, quem acha tedioso, aborrecido, não consigo prestar atenção. Quando você tem tempo privado com Krishna, imagine, você tem tempo privado com Krishna. É tudo que você pode almejar. Porque só existe uma pessoa que te entende perfeitamente. Isso é Krishna. E se você evita a única pessoa no universo que te conhece perfeitamente, você obviamente está evitando a si mesmo. Então, por isso, eu acho que japa e como você responde a japa é a forma mais precisa, mais científica de medir, calcular onde você esteja na vida. É por isso que japa é santo grau, assim. Muito obrigada, Tcharadeva. Prazer. Então, a próxima pergunta. Dada a existência de arraigado ceticismo e secularismo nos meios intelectuais, e levando em consideração que, segundo alguns estudiosos do fenômeno místico, tal experiência possuiria um caráter de inefabilidade, perguntamos se o senhor concorda com tal percepção dessa experiência como inefável e de que forma imagina que deve ser a apresentação de tal temática de forma a atrair a intelectualidade e o grande público? Quem joga essa carta
de inefabilidade, está culpando o objeto, quando realmente quem tem a culpa é a pessoa que não sabe falar. Porque essa coisa de inefabilidade, que significa uma coisa que não pode ser descrita com palavras. E é um exemplo de, como se diz, impersonalismo. Jogar essa carta de inefabilidade, que você não pode descrever a verdade com palavras, é impersonalismo, e vou explicar por quê. Porque o idioma, ou a linguagem, é uma das características centrais da vida humana, da vida pessoal. E, por exemplo, palavras são poderosíssimas. Por exemplo, uma pessoa pode falar para você 2 palavras que transformam completamente sua vida. As palavras te amo. Então, as palavras são muito poderosas e as pessoas que sempre querem dizer, não, as palavras são limitadas, eu acho que eles são limitados. Eu acho que as palavras, agora, e dentro de uma realidade, ontologia, assim, mística, se vamos ressuscitar essa palavra, em que as palavras têm o poder de manifestar, não só de fazer referência, sino de realmente manifestar o que descrevam. Por exemplo, as palavras Hare Krishna, etc. Que cantando assim, cantando o Mahamantra com devoção, a palavra Hare, a palavra Krishna e Rama são o objeto mesmo. A filosofia, por exemplo, você lendo o Bhagavad Gita, se você pode ler Bhagavad Gita em consciência de Krishna, quando Krishna diz que você é eterno, você pode experimentar sua eternidade, que a palavra manifesta a realidade. Não é que a palavra é só uma palavra que faz referência a uma realidade. A palavra não é diferente da realidade. E não apenas no sentido que Krishna não é diferente do seu nome, mas no sentido que tudo que Krishna descreve em Bhagavad Gita, tudo que o Bhagavatam descreve, realmente manifesta, descreve e manifesta no mesmo tempo. Assim que, por exemplo, ouvindo os passatempos de Krishna, se você for avançado espiritualmente, você pode ver os passatempos. Então, essa filosofia, como seria em português? Filosofia da língua, filosofia linguística, não sei como dizer, philosophy of language. Filosofia da linguagem, Sr. Tio. A filosofia da linguagem. Então, dizer que as palavras são limitadas, as palavras sendo um atributo, uma característica importantíssima da pessoa, se a linguagem é necessariamente mundana, isso significa que não existe uma alma pessoal, porque uma alma pessoal, obviamente, se exprimiria com linguagem. Então, isso pregar contra o poder da linguagem, utilizada bem, é pregar o impersonalismo, é rejeitar
a realidade de uma pessoa eterna. Por isso que a inefabilidade, claro que temos experiências que às vezes todo mundo fala que eu fico sem palavras, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma experiência muito poderosa, pode ser que estou sem palavras, ou não sei como descrever. Então, mas o fato é que, apesar disso, é possível que as palavras sejam pontos de referência. Por exemplo, vamos dizer que tem 2 devotos de Krishna, e os 2 são bem avançados, muito avançados. E vamos dizer que os 2 têm experiências espirituais muito avançadas de Krishna da alma. Então, vamos dizer que um deles escreve e assim descreve sua experiência. Outro devoto avançado, devota avançada, lendo as palavras, entende perfeitamente. Então, as palavras conseguiram comunicar uma realidade. Agora, quem nunca teve essa experiência, talvez para essa pessoa, as palavras são bem mais limitadas. Vamos dizer que uma pessoa cresceu, ficou adulto e nunca na sua vida viu a cor amarela. Nunca viu assim amarelo. Então, se eu digo, eu vi não sei, um muro amarelo, essa pessoa não vai entender, porque falta experiência. Então, no caso em que uma palavra simplesmente não consegue comunicar, isso não é necessariamente devido à inefabilidade do objeto descrito, sino que sem experiência relevante, uma descrição precisa e efetiva não traz assim significado para uma pessoa que nunca teve essa experiência. Então, as pessoas que dizem que a verdade não pode ser escrita com palavras estão revelando que elas não têm experiência dessa verdade. Pelo menos na forma suprema, forma pessoal. Obrigada, Charadeva. Prazer. Kamacharita, por gentileza. Então, eu queria fazer referência a essa última pergunta que foi feita e a sua resposta, que eu acho que exatamente o senhor tocou no ponto-chave, né? Eu não sei se foi essa a intenção da Jamuna em fazer a pergunta, mas eu acho que o uso do termo inefabilidade se referiu exatamente a isso que o senhor mencionou, que em uma comunidade de místicos e de praticantes, a linguagem, sim, seria efetiva em relação a descrever a experiência mística. Mas para pessoas fora dessa comunidade, aí sim, talvez a linguagem não seja tão efetiva, pessoas que não tiveram experiências semelhantes. Aí eu faço a pergunta que eu veria talvez como uma continuação, acho que a pergunta que a Jamuna fez, porque o movimento que Srila Prabhupada criou, ele tem como um dos propósitos centrais a disseminação, assim, a divulgação da consciência de Cristo. Srila Prabhupada, ele tinha uma visão extremamente abrangente, extremamente ambiciosa, né, como o senhor pontuou diversas vezes em relação ao quanto ele queria que a consciência de Krishna fosse aceita pelas pessoas em geral. Aí vem a pergunta. Isso é uma pergunta, na verdade, sobre a qual eu tenho me debatido, né, durante todos esses anos de prática e de humildes tentativas de falar para as pessoas, né? Que é o debate, que é o seguinte debate: até que ponto eu devo fazer referência, digamos, às mesmo que insignificantes e diminutas experiências místicas que eu eventualmente e porventura tive, quando eu sei que talvez essas experiências não sejam nem inteligíveis
para as pessoas. Mas, por outro lado, eu sei que, do meu ponto de vista, foram essas experiências místicas que me convenceram, mais do que qualquer outra coisa, a entrar, a aceitar essa teologia, digamos assim, e permanecer nela. Né? Em momentos difíceis, sim, eu olho para trás e me lembro das experiências poderosas. Então, assim, do ponto de vista da propaganda ou da divulgação, como lidar com esse embate, digamos assim? Sim, sim, muito interessante isso. Eu quero primeiro fazer referência a um termo usado sempre em Hollywood, ou Hollywood. Sim, Hollywood e em geral na literatura, digamos, de ficção, que é suspensão ou suspender a descrença. Suspend. Assim se fala em português? Suspender a descrença. A dúvida, talvez. Suspender a dúvida. Suspender a dúvida. Sim, assim dizem? Talvez. Porque é um termo técnico, que, por exemplo, você assiste um filme, vamos dizer, de Star Wars, Guerra das Estrelas. Agora, você entende que é ficção, que o gênero é ficção. Mas, se você é um fã, né, como todos somos, aí você, quando começa o filme, você suspende a descrença, ou suspende a dúvida, e você entra na história, entra. E você sente, por exemplo, medo quando o herói ou a heroína está em perigo. Você sente alívio quando escapa. E você sente alegria quando, ao final, os bons acabaram com os ruins. E, sabe, você sente todas as emoções que você sentiria que fosse realmente não ficção. E você, então, um ponto filosófico que eu levanto na minha novela, que acabo de terminar, mas tem um diálogo, é que o fato de um grande número de pessoas, podemos dizer a maioria de uma população nacional, o fato de dessas pessoas poderam e gostaram tanto de suspender a descrença, que seja tão fácil, tão imediato e com o maior prazer suspendam essa descrença. E por quê? Porque, por exemplo, se eu estou assistindo um filme e eu vejo que eu posso ver a mão do escritor num sentido feio, que uma pessoa normal agiria em certa forma, mas se agir assim, isso não vai trazer o que o escritor está querendo, entende? No enredo da história. Então, para dar um exemplo que eu vi ontem, ou anteontem, que tem uma casa bonita, americana, que um aposentado, que era militar, está na casa e tem um ladrão, assim, um assassino que está querendo roubar. E ele amarra, assim, o pobre cavalheiro no... meu português... no porão da sua casa. E assim com a boca assim, amarrada assim. Aí chega uma senhora que é mais ou menos heroína da história. E cadê o senhor? Cadê ele? Que ele queria falar comigo. E o vilão diz, ele não está aqui, ele foi embora, está em outra cidade. E ela suspeita, então, mas deixe dar uma olhada na casa. E ele nervoso, então, tudo bem, se você insiste. Mas ele não insiste em dar uma olhada no porão. Então, eu estou lá assistindo, gritando para ela, sua tola, procura no porão.
Então, obviamente, se ela tivesse procurado no porão, acaba a história, acaba o filme. Mas, então, para estender o assim chamado suspenso, ela não procurou no porão. E teve outras coisas assim, que dá para ver que é um escritor medíocre, que a maioria são. Então, coisa assim, então, eu não queria suspender minha descrença porque a suspensão era simplesmente devido à incapacidade do escritor do filme. Ou, por exemplo, que se tem coisas que... Podemos imaginar milhares de enredos em que as pessoas não ficam satisfeitas e o filme é uma bomba, como dizem. E perde muito dinheiro, porque não convenceram as pessoas a suspender a descrença. E, em vez de entrar na história, você está sentado lá no teatro, vendo no seu computador, dizendo, que porcaria, esse filme é chato, e você decide que não vale a pena, não vou suspender minha descrença, não vou entrar na história, não quero, não sou atraído. Então, essa suspensão não é automática, não é que às vezes as pessoas não querem, e com isso uma novela, um filme é um fracasso. Então, se vemos sob quais condições, circunstâncias, milhões, centenas de milhões de pessoas com muita alegria suspendem sua descrença e entram, que tipos de histórias? Mas o que é interessante é que, por exemplo, alguns temas que são super populares são vida em outros planetas, pessoas com superpoderes, a reencarnação. Então, vilões cósmicos. Então, com isso, por que é tão fácil para quase a maioria da população da Terra? Por que é tão fácil suspender a descrença, entrar na viagem, como diz no Brasil, entrar assim na história? E eu digo porque dentro de nós existe um conhecimento que isso realmente existe. Que isso é realista. Então, porque existe este conhecimento dentro de todo ser humano, de vida em outros planetas, de superpoderes, de realidades místicas. E por isso é tão fácil, as pessoas com muito prazer entram nessas histórias. E então, não lembro exatamente qual foi a pergunta agora, mas... Você quer que eu repita? Sim, repita a pergunta. A pergunta foi como lidar com esse suposto embate que, de um lado, a experiência mística é, em um sentido muito importante, ininteligível para as pessoas que estão fora da comunidade de praticantes, e, por outro lado, é a experiência mística que... sim. Agora lembro. Porque minha experiência... vamos dizer que uma pessoa está levando uma vida mais ou menos normal, mundana, nada emocionante acontece na sua vida. Agora, muitas vezes, isso é muito comum. Se eu estou falando com essa pessoa, falando de possibilidades superiores de vida, de planeta, de mundos espirituais, e muitas pessoas respondem com alegria. Por quê? Porque estou tocando num ponto dentro deles, porque a alma dentro desse corpo sabe que essas coisas existem. Então, quando falamos com as pessoas, pelo menos as pessoas mais piedosas, eles não são, digamos, como se diz, uma folha em branco.
Eles têm conhecimento espiritual dentro do coração. Eles no passado estavam com Deus. E por isso, eu diria que as pessoas que rejeitam categoricamente, que são muito materialistas, primeiro que são a minoria, e os estudos científicos mostram isso, são uma minoria, e também estão fazendo muito esforço para não acreditar. Estão fanaticamente não acreditando, não estão em contato com seus próprios sentimentos mais profundos, estão simplesmente dizendo o que eles acham que têm que dizer para ser fiel ao seu dogmatismo materialista. Mas por isso, centenas de milhões de seres humanos querem ver esses filmes de superpoderes de outros mundos, de demônios e heróis cósmicos. Porque é tão fácil acreditar. Porque é verdade. E uma boa notícia é que os assim chamados intelectuais, não completamente, mas muito, muito mesmo, se fizeram a si mesmos obsoletos. Se, por exemplo, se estudamos a sociologia histórica do intelectual, podemos ver que no passado os grandes filósofos intelectuais eram superstars, eram estrelas da sociedade, famosos, todo mundo. Mas agora, quantas pessoas podem dar o nome de um filósofo vivo? E, quer dizer, mais ou menos são pessoas intelectuais mesmo, uma pequena minoria de pessoas que são intelectuais. E o mundo não está seguindo eles. Por exemplo, na fase de tanto de um ceticismo oceânico dos assim chamados intelectuais, ateísmo, mas ninguém quer saber. O mundo não está rejeitando Deus. O mundo não está rejeitando o misticismo. O mundo está rejeitando os intelectuais. Inclusive, essa guerra contra a objetividade, pós-modernismo, que tudo é subjetivo, é um rechaço categórico do erudito. Felizmente, nem todo mundo, por exemplo, quando se trata de um assunto médico, dentista, algo assim, todo mundo corre atrás do perito ou profissional. Mas hoje em dia as pessoas, existe um tipo de narcisismo coletivo hoje em dia. No sentido que todo mundo tem sua verdade. Que prestígio que você possui sua verdade. Eles se auto-outorgam esse grande prestígio de ser autores da sua própria realidade. Isso é um narcisismo patético e absurdo. Então, muitos intelectuais, é como, por exemplo, típico exemplo, essas manifestações violentas para, digamos, esquerdistas e não, o povo. A coisa engraçada é que a maioria dos brancos protestando não são trabalhadores, não são de famílias trabalhadoras, são pessoas universitárias. E as únicas pessoas que realmente são do povo, do proletariado, as únicas pessoas realmente trabalhadoras no lugar são os policiais que estão sendo agredidos.
pelos assim chamados intelectuais esquerdistas. Irônico, né? Então, por isso, assim como Prabhupada, vejam bem, Prabhupada declarou, quando veio ao Ocidente, que ele tinha que reconstruir uma classe de brahmanas autênticos. Isso também é verdade no Ocidente. Por exemplo, assim chamada arte moderna, que é uma ofensa contra a arte, é realmente uma tentativa de destruir a arte. É uma coisa, uma bobagem, se chamando arte, mas realmente é uma tentativa de acabar com a arte. Arte no sentido de buscar o belo, beleza, esse tipo de beleza que refina e eleva, sublima a consciência humana, que inspira a ideia da beleza e a bondade. Se a beleza é realmente boa, no sentido que, por exemplo, você pode ser, como se diz, que tem, por exemplo, vamos dizer, uma prostituta muito bela, mas que vai acabar com sua vida. Então, a beleza pode ser dedicada ao trabalho do diabo. Mas a pergunta filosófica seria que se realmente existe beleza, e se a beleza em si é verdade, e se a verdade é bela, se pudermos conhecer a verdade, essa verdade seria bela, seria inspiradora, beleza ou seria algo feio? Se a verdade finalmente descoberta, finalmente vista, se a verdade é uma coisa feia, terrível, deprimente. Então, a arte moderna, ou anti-arte, acho que é um nome mais preciso, está pregando que a verdade é feia, a verdade é deprimente, a verdade é loucura, a verdade é completamente subjetiva, porque pintar um quadro com uma figura que todo mundo reconhece como bela, é cair na trampa capitalista ou não sei o quê, cair na trampa de pensar que existe uma beleza objetiva. Porque se existe uma beleza objetiva, isso interfere com o narcisismo da era, porque todas as pessoas não têm corpos belos. Mas se a beleza objetiva é uma mentira, é falsa, e por isso você, como arte, faz a coisa mais feia que você pode para destruir a ideia de que existe uma beleza objetiva. Então, eu acho que, claro que tem muitos filósofos que são gente boa, que são razoáveis, que são amigos da gente, mas muita intelectualidade hoje em dia é demoníaca. Podemos dizer que a moralidade é relativa, que a beleza é relativa, tudo é relativo, que não existem alvos, não existem metas na vida objetivas. É realmente loucura. É uma loucura. O subjetivismo é loucura, porque se não existe uma verdade objetiva, não existe uma diferença entre sanidade e loucura, porque loucura é simplesmente outra realidade. Então, esse ataque frontal contra a sanidade, contra a beleza, contra a bondade, contra a moralidade, contra Deus, é realmente um esforço demoníaco de acabar com o mundo. E Krishna diz isso em Bhagavad Gita 16:8, que os demônios criam obras terríveis para destruir o mundo. Então eu vejo muito
Assim chamada arte, que é um absurdo chamá-la de arte. Arquitetura horrível. Arquitetura que rejeita a ideia de comunidade. Rejeita a ideia de normas universais, de beleza, de equilíbrio, de tranquilidade. Rejeita isso. E quer agredir a tradição. Uma tradição que mantinha as pessoas unidas para que houvesse sociedade, comunidade, moralidade, e que a humanidade não descesse até o nível de salvagismo. Então, assim, muita intelectualidade, os assim chamados artistas, são realmente exatamente os asuras que Krishna descreve em Bhagavad Gita, que que estão querendo criar obras para acabar com o mundo. Bom, e o ataque contra a linguagem é outro... Bom, um ataque contra a ideia da pessoa, porque não existe uma pessoa sem linguagem. Você pensa, você fala, você entende com linguagem. Se você ataca a linguagem que é irreal, que não é verdade, isso é um ataque direto contra a pessoa para destruir a pessoa e deixar no seu lugar algo amorfo, algum tipo de energia espiritual sem moralidade, sem responsabilidade, sem nada. Como vocês podem ver, eu tenho opiniões bastante claras. Que bom, né? Obrigada. Deixar tudo muito claro. Então, Acharadeva, nós vamos para a última pergunta. Infelizmente, estamos terminando nossa entrevista. Então, como podemos usar as experiências místicas para justificar, em um sentido intersubjetivo do termo, a existência de Deus? O fato de que a experiência divina ou mística é compartilhável. Não é uma experiência radicalmente subjetiva. Por exemplo, um cidadão vai num restaurante, gosta muito, abre um novo restaurante, é incrível esse, vamos dizer, restaurante vegano, porque estamos falando entre agentes de Krishna. Então, aí, por exemplo, você vai num restaurante vegano, gostou muito, aí recomenda para seus amigos, parentes, eles vão. Então, é realmente na base dessas recomendações que os negócios sobem ou descem. Isso significa que você teve uma experiência pessoal, não vamos dizer só subjetiva, porque também temos que distinguir entre subjetiva e pessoal. Algo pode ser pessoal, mas também objetiva. Inclusive, os restaurantes, os supermercados, os filmes, as universidades, que as pessoas têm boas experiências, falam para outras pessoas, elas também têm uma boa experiência. Então, pessoal não significa subjetivo, em todo sentido. Assim que a boa notícia, no caso, é que Krishna existe. E que a alma eterna existe. Então, eu tenho uma boa experiência cantando Hare Krishna. Eu falo, por isso que o movimento cresceu. Porque existe o movimento Hare Krishna? Porque nossa experiência pessoal foi transferível. Que era possível compartilhar, porque experimentávamos algo objetivo. E por isso, outras pessoas podiam ter a mesma experiência. Isso é a consciência de Krishna, é um processo de compartilhar uma objetividade espiritual.
É isso aí. Isso aí. Querida Charadeva, em nome da equipe do Entrevistas, agradeço muito por sua disponibilidade e valioso esclarecimento sobre esse assunto que consideramos importante para o Krishna West. Também agradecemos a participação de todos que assistiram e enviaram perguntas e aproveitamos para convidá-los para os nossos programas Entrevistas e Razão. Então, uma boa tarde. Hare Krishna. Eu vi perguntas lá no chat, mas você já fez essas perguntas? Não. Não, a não ser que o senhor queira continuar. Rapidamente, posso, para não frustrar as pessoas, talvez rapidamente, posso fazer isso? Claro. Então, uma pergunta, deixe ver. Aqui, Ramcharita, concordo com tudo. E mais na parte filosófica. É uma piada que a gente sempre discute. Vemos diversas experiências relatadas em algumas religiões, como mediunidade, onde pessoas envergam espíritos e até semideuses e se comunicam com eles. Vemos alguns grupos trabalhando muito com projeção, viagem astral e compreendendo empiricamente que citam mais coisas que o corpo físico, grosseiro, alguns outros fazendo curas milagrosas, não os charlatões comercializando curas, mas católicos que fazem estudos médicos sérios e não conseguem explicação científica. Essas experiências místicas e outras esotéricas raramente são comentadas entre os devotos. Como o senhor entende essas experiências? Elas podem ser importantes para o desenvolvimento espiritual. Boa pergunta. Tem que colocar outra moeda, né? Para ter a resposta. Então, sim. O universo criado por Krishna é muito grande, tem muitas coisas, muitas regiões cognitivas, geográficas. Então, quando, por exemplo, eu escuto que, vamos dizer, a mediunidade, onde passam pessoas enxergam espíritos, mas a primeira coisa que eu penso, como funciona a minha mente, e onde está essa experiência no mapa de tudo. O mapa de tudo. Então, se existem espíritos, por que não? Mas quem são os espíritos? São Deus? Não, não são Deus. São semideuses? Não. São almas? Sim. Então, dentro do universo existem milhões de coisas místicas. Porém, onde estão? Onde se encontram na grande, como se diz, a grande hierarquia da existência. Por exemplo, agora eu estou num apartamento, numa ilha bonita. E se fosse Ilha Bela, seria no Brasil, né? Então, mas estou numa ilha e nessa ilha tem muitas casas boas. Eu estou nesta casa. Então, existem muitas outras casas, mas todas as casas estão na ilha. A ilha está no estado de Califórnia. Califórnia está num país específico. Então, pode ter milhões de experiências místicas, mas onde estão? Em que nível na hierarquia de vida? Onde estão em relação a Krishna? Nós estamos interessados numa verdade absoluta. Então, uma verdade relativa, existem muitas verdades relativas. Existem muitos estágios, escalas, muitos lugares. Mas se alguém fala para mim que, então, espíritos, ou não sei o quê, ou curas, eu acho muito bom. Sim, pode existir. Mas como se compara isso com Krishna?
Krishna é a verdade absoluta. Ele inclui todos os universos. Ele inclui todos os mundos espirituais. Se um espírito X, com todo respeito, se um espírito X não está nem perto a Krishna, por que eu vou passar tempo com isso? Se eu posso ajudar esse espírito a se aproximar de Krishna, tudo bem. As ruas estão cheias de pessoas. As pessoas têm diferentes experiências místicas, físicas, econômicas, intelectuais, sociais. Mas onde estão na hierarquia? Como, em que sentido são relevantes ao meu dever de voltar a Krishna, de me render a Krishna, de amar e conhecer a verdade absoluta? Então, eu acho que pessoas que são bastante, qual a palavra? Consciência bastante mundana, qualquer coisa mística, qualquer coisa fora do ordinário é importante para elas. Mas eu acho que algo importante quando me ajuda a voltar a Krishna, ou quando ajuda a espalhar as glórias de Krishna. Senão, existem milhares e milhões de níveis místicos no universo, mas pessoalmente nunca achei muito interessante isso. Porque eu tenho algo infinitamente superior. É isso aí. Então, Sri Jamuna, seu rio. Então, muito obrigado a você, gostei muito, vocês são todos simpáticos e gostei de conversar com vocês. Nós que agradecemos, foi ótimo, Charadeva. Muito obrigada mais uma vez por toda a sua disponibilidade e conhecimento, por tudo. Prazer. Prazer. Obrigado a vocês e a todo mundo que escutou nosso programinho. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Até logo. Até logo. Até logo. Hare Krishna.